como que o MTRS está tentando se inserir e buscar parcerias e trabalhar junto com essas iniciativas jurisdicionais. Primeiramente, vou falar um pouquinho do MTRS, né? Para quem não conhece, é a mesa redonda da soja responsável. Ela foi formada em 2006, mais com um incentivo de empresas, organizações da sociedade civil, produtores na Europa, e depois isso se expandiu para o mundo, né? A gente tem membros hoje do mundo todo, né? E considerando dessas 3 elos da cadeia, ou seja, onde contempla toda a cadeia produtiva da soja, focando em soja. E uma das primeiras construções foi desenvolver o que era essa soja responsável e acabou por construir uma certificação, né? E essa certificação hoje é um padrão que é reconhecido no mundo todo. E, bom, eu acho que até para fazer uma comparação, né, com esse universo da carne, desenvolvimento dos produtores, né, eu acho que em muitos dos países isso se assemelha ao Brasil, onde você tem muito mais produtores, né, pecuaristas, né, produtores de gado, do que agricultores, né, no Brasil é assim, e você tem um universo muito mais diferente, né, de níveis de gestão, de níveis de qualificação desses produtores. Na soja é um pouco, né, assim, na soja, no milho é um nível um pouco mais parelho, muito mais próximo, mas a certificação foi, a gente vê como uma iniciativa muito interessante. Eu mesmo particularmente estou nesse universo aí dos grãos há muito tempo, converso muito com produtores e tem produtores que são claros e falam, não, para mim ainda não é o meu momento, eu não vou conseguir atingir essa certificação, mas isso é o meu futuro, eu vejo que isso é importante. Tem produtores que se espelham na certificação como algumas metas que ele coloca na sua propriedade. Tem produtores que às vezes já estão até no nível da certificação, mas ainda não se certificaram, estão aguardando alguma sinalização de mercado ou de compradores. Então isso permeia toda a cadeia, onde muitos produtores, muitas iniciativas, muitas empresas sabem que existe esse nível, né, de conformidade que é aceito por muitas empresas, pelo mundo, né? E o nosso desafio ainda também, acredito, como todos, é chegar a isso no nível mais alto ou no nível mais difícil, que é os consumidores, né? Chegar na dona de casa, chegar nas pessoas e todos compreenderem o que é isso. Esse talvez é o grande desafio, né? Comunicação. Mas pensando em quem trabalha na cadeia, produtores, empresas, é interessante porque isso cria uma referência para esse universo. Então, passar aqui rapidamente, falar um pouquinho de um exemplo dos membros, né, da Associação da Soja Responsável, né? Ela hoje tem membros aí em muitos países do mundo, né? Se eu não me engano, não lembro agora o número, mas são mais de 200 membros em mais de 80 países que têm membros estabelecidos da soja responsável, né? Muitos são fundadores, né? E outros estão se juntando a cada ano, né? E aqui, falando um pouquinho, a gente tem esse padrão, né? Como eu falei um pouco, onde a gente tem os indicadores são de melhoria contínua, então nem todos os indicadores são exigidos no primeiro ano, né? Então, o certificado de uma propriedade ele vale por 5 anos, onde você, em porcentagem, mais ou menos, você tem que atingir 70% desses indicadores no primeiro ano, uns 85% no segundo ano, e só a partir do terceiro ano você é obrigado a ter 100% desses indicadores, né? E daí o seu certificado fica válido por 5 anos, você tem auditorias todos os anos, né? Verificações se o cumprimento na propriedade continua igual, né? E lógico, todo ano, a cada 2 anos a gente tem atualizações no padrão, melhorias, né? E logo esse ano a gente vai estar numa discussão muito grande, muitos de vocês acho que até vão ser envolvidos, outros vão ser convidados a participar da discussão do milho, tá? A gente dá, como é não só no Brasil, como muitos países, a soja e o milho
são produzidas na mesma propriedade, às vezes na mesma área, né, como segunda safra. Então a gente vai iniciar essa discussão aí para, em breve, o padrão da soja ser o padrão do milho também, né? Bom, então, não sendo redundante, né, e passando aqui, eu vou falar de 3 iniciativas que o RTRS está participando dessas iniciativas jurisdicionais, né? Então a gente acredita que, inclusive por alguns membros, algumas empresas que nos cobram, né, de estarem fazendo ações mais globais, mais regionais, não estarem focados apenas na produção certificada. Então a gente está tentando levar isso para um approach mais jurisdicional, onde a gente vai ter uma região maior, um município, né, um estado participando aí dessa certificação, participando dessas iniciativas jurisdicionais e não necessariamente certificando todos que estão produzindo, porque isso gera a gente está vendo isso todos os anos, gera um trabalho muito interessante, onde os produtores vizinhos de outros produtores certificados, eles veem que é possível eles chegarem na certificação. Muitos, logo na sequência, quando o seu vizinho está certificado, ele quer e busca essa certificação também. Outros já não, já falam, não, eu vou chegar nesse nível daqui a um tempo. Mas quando você tem vários produtores certificados na mesma região, isso traz uma melhoria na região, traz um benefício na região muito interessante e todos acabam vendo boas práticas nisso, né? E não necessariamente todos precisam ser certificados, né? Então, a gente está desenvolvendo como que seria um approach jurisdicional, pegando uma região maior e não necessariamente certificar todos os produtores daquela região. Então, no caso, a gente está participando desde 2017 para 2018, com o PCI, onde, trabalhando junto, é uma das ferramentas, das inúmeras ferramentas que tem o PCI, o RTRS é uma delas, né? Então, na hora de conversar com algumas empresas, na hora de mostrar o portfólio de trabalho, de negócios, de oportunidades no estado de Mato Grosso, uma delas é o RTRS, que pode servir para determinadas empresas e pode não servir para outras, né? Então, no leque de oportunidades, de negócios que tem ali, é uma a mais para oferecer, né? Passar aqui rapidamente também, né? O João também depois pode ajudar mais, mas uma outra iniciativa é no estado do Matopi, né? Na região do Matopi, Maranhão, Piauí, Tocantins, onde desenvolvendo um fluxo logístico para aquela região e promovendo a sustentabilidade também naquela região, onde se espera, talvez, né, no futuro, ter naqueles 3 estados ou num deles, estratégias muito parecidas com o PCI de Mato Grosso. Então, desenvolver isso nessa região, é uma região de fronteira, é uma região nova, são 3 estados com a produção, no caso da soja, muito fronteiriças entre os 3 estados, porém eles têm realidades bem diferentes, né? No caso, por exemplo, da pecuária, ela é muito forte no Tocantins, né? Uma pecuária bem desenvolvida, né? Com uma área grande, uma produção forte no Tocantins, já não é o caso do Maranhão e do Piauí. Então, todo esse arranjo, né, que está sendo construído, talvez vão gerar iniciativas PCIs, né, ou parecidas com essa, mas com metas diferentes entre os estados. Mas tudo pensando na sustentabilidade e nas metas muito parecidas entre os 3 estados, que são 3 estados que possuem um corredor logístico muito próximo, né, muito de sinergia para o Porto de Itaqui, né, e muito focado também aos mercados europeus e também na Ásia. Bom, e aqui eu vou falar mais propriamente dita de um projeto jurisdicional que ele não começou a iniciativa em si, talvez até pode-se dizer que já começou, mas a partir de discussões, a partir da implementação do que seria esse projeto no município da Argentina. Um município aqui acho que é na província aqui ainda de Buenos Aires, né, no finalzinho aqui da província de Buenos Aires, no município de General Villegas, né? É um município grande, né? Um município com vários distritos,
né? E onde tem mais ou menos 50% da área para agricultura, 50% da área para pastagem, né? E por iniciativa até dos próprios produtores, né? E de uma realidade muito difícil que eles tiveram nos últimos anos, onde boa parte do município passou meses aí alagada, né? Com áreas inundadas aí na região. E a ideia é tentar promover boas práticas para evitar isso no futuro, né? E também melhorar o nível de tecnologia, de boas práticas dos produtores, a princípio conversando mais com produtores de soja nessa região. Mas a ideia é envolver todos, é envolver a pecuária, é envolver outras produções nesse município, né? Então, qual que é a ideia no futuro desse projeto, né? Você, além de promover a sustentabilidade, você trazer essa cidade, esse município, essa região, como uma referência. Então, você ter uma referência onde os outros municípios, as outras regiões, possam olhar essa região como uma referência de boas práticas, de descarte de embalagens, de gestão de resíduos, de gestão dos produtores, número de produtores certificados também, você vai ter uma concentração de produtores. Ali a gente não está falando só da certificação RTRS, tem a certificação da APRECID também, né, que é uma certificação muito interessante também, principalmente para o lado técnico, para o lado das boas práticas agrícolas, né? Bom, então aqui estão alguns dos objetivos, né? Então você promover, que nem eu falei, boas práticas, essa questão dos resíduos, né? E do descarte de embalagens, você ter esse descarte de embalagens mais efetivo e documentado e segregado e documentado exatamente quanto que é feito isso na região, né? Principalmente também o manejo da água, né? Então, como que você trabalha ali para tentar no futuro não ter essas regiões alagadas, você organizar isso com vários produtores, não adianta um produtor fazer e o outro não fazer, então você tem que ter uma realidade conjunta aí na região como um todo, em todos os produtores, né? E principalmente depois também a comunicação, né? Comunicação com a própria comunidade na região. Isso é muito importante, é um grande desafio, acho que comunicação é um desafio para todos aí, quando a gente fala dos segmentos agrícolas, né? E principalmente envolver a sociedade, envolver as comunidades locais nisso aí. E a ideia também, quem sabe, né? Essa que é o grande desafio, é criar um brand, criar uma marca na região, onde os outros vão ver, os outros municípios vão ver boas ações que estão dando certo ali e vão tentar copiar e vão fazer um intercâmbio e isso promover ao longo dos outros municípios, né? Como eu falei, tem algumas metas aqui propostas, já de 5 a 10 anos, já houveram 3 grandes reuniões ali, né, onde diversas entidades, diversas organizações públicas e privadas estavam presentes. A ideia ainda é envolver outros, né, e construir um documento, né, esse documento já está praticamente construído, um documento escrito com essas metas propostas, né, de 5 a 10 anos, né, e também envolver ainda alguns desses entes aqui já participaram, né, do setor público, principalmente o pessoal do INTA, né, da prefeitura também, das secretarias municipais ali participaram já dessas primeiras reuniões, né, mas ainda tem muito a se envolver do setor privado, né, e lá você tem produtores certificados da Adeco, né, e da Caldenes, Adeco Agro e Caldenes, certificados de soja RTRS. E a ideia é muitos ainda a se envolver do setor privado para ver até uma forma de financiamento desse projeto, de quanto que vai custar, etc. Os próximos passos é ter um memorando, né? A ideia é que em novembro esse memorando esteja pronto e isso circulado com as empresas, onde várias empresas privadas, públicas, NGOs também, assinam esse memorando para começar esse projeto efetivamente. A ideia é no próximo ano. Essa que é a meta
desse projeto. Eu acredito que foi conversado já com algumas pessoas da mesa redonda aí da Argentina, né? Algumas estavam envolvidas, eu não sei se já participaram de uma reunião lá ou propriamente na Argentina, né? Que o escritório da RTRS, esqueci de falar, né? Para quem não sabe, ele fica na Argentina, então é mais fácil de promover essas reuniões e promover esse trabalho. E a ideia é que a mesa redonda se envolvesse também nesse projeto, né, um projeto de longo prazo, um projeto para o futuro aí dessa região de General Villegas, tá? Bom, é isso, né, o tempo é curto, eu estou à disposição aqui também, né, e para falar de maiores iniciativas, outras questões em relação à cadeia da soja, e eu agradeço a oportunidade aí desse debate.